estaremos estudando a lição 2 da Revista dos Adultos. O título da lição é Vem o Fim. Revista comentada do pastor Ezequiel Soares, que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Glórias a Deus. Dando prosseguimento então a esse estudo sobre o livro de Ezequiel, vamos falar a respeito dessa profecia. Vem o fim, o fim vem, como proclamou ali aos habitantes de Jerusalém, aqueles que estavam no cativeiro, ouviram então a voz de Deus a respeito daquele momento que era iminente. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando os irmãos que desejarem, link para download do slide em PDF, PowerPoint, os irmãos podem usar gratuitamente. O texto áureo diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Verdade prática, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Os objetivos da nossa lição são apresentar, de modo geral, a profecia do capítulo 7 de Ezequiel, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença, e identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. A introdução da lição diz: o juízo divino, descrito no discurso profético do capítulo 7, é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Então veremos que a profecia, em algumas profecias, ela tem dupla referência. Algumas vezes relatando coisas que iam acontecer de imediato, já nos próximos dias, e também apontando para algo escatológico, algo do final dos tempos. Como a gente vê na profecia que Daniel fala a respeito daquele que iria profanar o templo, e do iníquo, e aconteceu isso nos dias de Antíoco Epifânio, durante o período interbíblico. Então, quando a Grécia dominava, aconteceu de Antíoco então profanar o templo, sacrificar porco no altar. Então isso se cumpriu. Mas da mesma forma que aquela profecia era para aquele momento que se aproximava, também é para o final, também se refere ao anticristo, pois o próprio Jesus, depois nos evangelhos, vai anunciar que isso vai acontecer novamente. Então a gente vê que também está atrelado ao fim. Então, profecias com dupla referência, ou seja, algo que ia acontecer com brevidade ali no dia do profeta, e também algo que se repetiria, que se referiria ao fim, às coisas escatológicas, as profecias escatológicas. Então, veremos que, embora Ezequiel está anunciando para Israel, também está anunciando um fim que virá. Ou seja, que fim é esse? Como veremos na lição, trata-se de juízo de Deus. Da mesma maneira que Israel passou por esse juízo, também toda a terra haverá de passar. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia, e até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditar que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Conforme também falamos na lição passada, eles tinham essa falsa segurança de proclamar, bater no peito e dizer templo de Deus, ou seja, eles achavam que Jerusalém nunca seria destruída porque havia ali o templo, havia ali o lugar santo, a Arca da Aliança. Mas os profetas anunciavam que da mesma maneira como o reino do norte caiu, eles também cairiam por não abandonar toda a sua iniquidade, toda a idolatria, tudo aquilo que eles praticavam, toda a injustiça. Então viria o fim realmente. Primeiro tópico sobre a profecia. Introdução. Ezequiel produz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. A chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a ponte da profecia. Então, profecia vem de Deus. Tem que tomar cuidado. Muitas das vezes as pessoas estão profetizando sem Deus falar. Mas a real profecia é aquela que vem da boca de Deus. Conforme 2 Pedro 1,21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Então, inicia o livro de Ezequiel através, ele relatando ali as visões que ele teve de Deus. Porém, agora vem a voz de forma audível, e revela para ele algo que ele deveria anunciar.
Essa forma verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. A extensão, expressão hebraica Adá Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar no Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Quer dizer que o castigo viria sobre Jerusalém, sobre o próprio território. Não era um castigo que viria sobre aqueles que estavam já presos ali no cativeiro, que já tinham sido desterrados de sua terra. Mas era um castigo, era uma profecia que ia se cumprir lá, em Jerusalém, lá em Israel. Então, na terra de Israel. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele também tem um caráter cósmico, portanto extensivo a outros lugares. Então a profecia, como citávamos, ela tem essa dupla referência para Israel, naquele momento imediato, aquele juízo, mas também esse fim virá para toda a terra, ou seja, o juízo, o castigo, a destruição que há de vir sobre essa terra, porque também não abandonam seus pecados, porque também multiplica-se a cada dia a iniquidade. Então a Bíblia diz que um dia virá a grande tribulação sobre essa terra. Essa terra também está sendo anunciada, está sendo reservada para um juízo de Deus, o qual, na misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos guardará do dia da ira. Então Jesus vem e arrebata a sua igreja antes que inicie esse juízo, a grande tribulação. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então o juízo de Deus também, de forma escatológica, aponta para esse juízo global, todos os 4 cantos, norte, sul, leste e oeste. Então aparece na Bíblia para se referir a toda a terra, conforme Isaías 11:12, Apocalipse 7:1. Então quando virá esse juízo? O agora, no versículo 3, no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim, esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescida a palavra depressa. Assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Então o juízo que Ezequiel estava anunciando era para o já, o agora. Por quê? Porque todos os profetas anunciaram. A gente vê Amós profetizando contra o reino do norte e se cumpriu. Nós vemos então o próprio Jeremias, Isaías, todos eles anunciavam esse dia. Sofonias, que antecede um pouco, também anunciava esse dia. E Ezequiel está dizendo, é agora. Por quê? Porque da mesma maneira quando Abraão recebe a promessa de Deus que ele ia herdar aquela terra, mas Deus disse que eles não iam herdar agora, porque antes que se cumprisse a justiça, a medida da justiça dos amorreus, ou seja, os amorreus também estavam prestes a serem destruídos, mas Deus ainda estava dando oportunidade para eles, mas ia chegar um tempo que a medida ia se cumprir. E então Israel vai até o Egito, passa ali aqueles 430 anos, só depois, quando eles voltam, é o momento que Deus vai usar Israel como vara, para tirar todas aquelas terras de Canaã, que também não se converteram, também não se arrependeram dos seus pecados. Então naquele momento Israel era vara. Agora Deus está dizendo que ia usar uma outra nação para castigá-los, porque eles também extrapolaram, atingiram a medida na qual Deus agora ia julgar. Então o juízo era para agora. Ezequiel estava lá na Babilônia, no meio daqueles 10 mil deportados, mas agora ia acontecer um juízo em Israel e eminente. Então era aquele momento que eles deveriam talvez até se arrepender, mas eles não se arrependiam. Jonas, quando chega em Nínive, anuncia ali o juízo, que em 4 dias Deus ia destruir aquela cidade. Ele se arrepende, se humilha e Deus muda aquele decreto, aquele castigo e tem misericórdia deles. Mas Israel não tinha nenhum fruto de arrependimento. Pelo contrário, eles teimavam em ouvir os falsos profetas que anunciavam tudo o contrário. Anunciavam uma profecia que não vinha da boca de Deus. Então, por isso que era falso profeta, como hoje também. Muitos anunciam sem Deus por falar. Essa urgência também é demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho de profecia. Então, vem. Então, esse verbo demonstra que é urgente, vem agora, depressa. Então, era algo que
ia acontecer logo, né? Então eles tinham que estar se humilhando, se arrependendo, porém eles se recusavam a ouvir. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem, eis que vem a tua sentença, eis aqui o dia, eis que vem. Então aqui participa, então está vindo, está acontecendo, não é algo a se prolongar, a se esperar para longe, pois já era um momento que estava acontecendo o juízo de Deus. Segundo tópico, sobre o fim. Primeiro subtópico, sentido. A palavra fim do hebraico, ket, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou aket, o fim. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Em Gênesis 6:3 lemos, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E em Amós 5:8, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor, será de trevas e não de luz. Então, essa palavra, essa expressão fim, demonstra juízo, né, destruição, como Deus destruiu, né, aqueles habitantes da terra nos dias de Noé, e também haveria essa destruição, então seria algo terrível ali para Israel. Como também, mais uma vez, sempre fazendo paralelo, será terrível para essa terra, né, no dia da tribulação. Então, a grande tribulação não é outra coisa a não ser juízo, esse fim, essa destruição que há de acontecer, que há de vir sobre esta terra. A igreja, como já citamos, nós cremos, né, que nós somos pré-tribulacionistas e cremos que o arrebatamento se dá antes da grande tribulação. Imagine Deus castigar a terra e castigar os crentes juntos. Não, é um tempo realmente de juízo. Ele aparece 5 vezes no versículo 2, 3 e 6, num discurso poético, cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A leitura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Né? Então, é como se fosse um cântico, um lamento. Era algo fácil de se comunicar e de, né, aprender e memorizar aquela profecia. Então, quando se usa esse estilo de linguagem no texto bíblico, tem esse propósito, né, de ser como um cântico, um lamento. Segundo o subtópico, expressões repetidas sobre o fim. Então, a gente já viu que era o agora. Então, vimos que o fim significa destruição, juízo, e agora nós vemos que isso era enfatizado, era repetido às vezes, né, encontrado ali nessa profecia, porque Deus estava demonstrando que era urgente, né, que era algo, né, impactante. A repetição das expressões vem o fim vem, agora vem o fim vem, né, no verso 6, no verso 2 e 3, como lemos, e eis que veio a tua ruína, verso 10. Chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como a atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original, né? Como alguém que está gritando para aquele que está prestes a cair no abismo. Né? Então, se aquela pessoa não ouve, quanto mais se aproxima, né, desse acidente, você tenta gritar e de toda forma avisar. Profetas durante séculos vinham chamando o povo, que era conhecido da lei de Moisés, do Pacto do Sinai, ao arrependimento. Então, na lei estava claro, né? Se o povo se desviasse, se o povo não cumprisse os mandamentos do Senhor, eles, né, seriam, né, malditos, né, e estariam debaixo de juízo, de castigo. Porque enquanto fosse obediente, né, Deus abençoava. Enquanto eles fossem obedientes, eles andariam bem. Tudo que eles iam fazer ia prosperar, como diz lá, né, naquele texto de Deuteronômio 28, que fala sobre as maldições, né, e as bênçãos. Só que o povo, em vez de escolher bênçãos, só que queria escolher as maldições. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Esse é o subtópico, a repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Né? O 4 diz, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que sou o Senhor. Se lermos lá em Ezequiel capítulo 20, né, tem um momento lá que os anciões sentam ali na presença de Ezequiel, quer consultar o Senhor, e Deus diz, não, vocês não vão me consultar agora. Depois de tudo que aconteceu, né, aí começa a relatar desde o êxodo, né, desde os pais lá que pecaram, ficaram prostrados no deserto, depois os filhos
também pecaram, depois entraram na terra e Deus poupando, tendo misericórdia, sendo longânimo, até que chegou a medida, como falávamos há pouco. Como também, outrora, Israel, quando foi usada como vara, teve que esperar a medida ali dos amorreus, e Deus castigou aquela Canaã. E agora Israel estava na posição invertida. Eles seriam castigados e Deus ia usar uma outra nação como vara. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. E Naum 1:3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e é ocupado no tempo inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então Naum é um profeta que vai profetizar a Nínive. Lembra de Jonas? Jonas profetizou e o povo se arrependeu e Deus poupou, não destruiu. Só que 100 anos depois, a Nínive, ali, a Síria estava praticando todas as iniquidades do passado, e agora vem outro profeta, vem Naum, porém agora eles não se arrependem e Deus destrói aquela nação. Então Deus é longânimo, Deus tem misericórdia e tem paciência como Ele trata conosco. Aleluias. A gente erra, falha, mas Deus ainda tem misericórdia de nós, desde que nos arrependamos, desde que confessemos e deixemos para alcançar a sua misericórdia. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Então Deus avisou, conclamou o povo, para que o povo se arrependesse, mas eles não quiseram, eles zombaram dos mensageiros de Deus, conforme lá 2 Crônica 36:16. Até chegou o momento do juízo. O fim chegou para Israel, o reino do norte, e agora está chegando a Judá. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição. Eles é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Então, não brinquemos, não escarneçamos de Deus. Aleluia, Deus não se deixa ser escarnecido. Então diz aqui em Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E Gálatas 6:7, não reis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. E por último, o terceiro tópico, a gente vai falar sobre o inimigo. Então temos aqui informações a respeito daquela nação que Deus ia usar como vara para castigar Judá. Primeiro subtópico, já floresceu a vara. Ezequiel traz analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, rebedeceu a soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, o reino do norte, está lá em 2 Reis 17:3, aí 10:5, capítulo 20, verso 1. Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para Zorrague, para chicotear Jerusalém e Judá. Então, essa vara, esse chicote, seria agora a Babilônia, instrumento de Deus para julgar Judá, o reino do sul. Segundo subtópico, reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Então, lemos também lá em Abacuque, quando ele clama a Deus: Senhor, até quando? Até quando tanta justiça? Então, ele clamando a Deus ali por causa da imoralidade, da injustiça que ele via ali na sua nação. Aí Deus então anuncia que ia castigá-los. E ia usar agora quem? A Babilônia. E daqui a pouco, Abacuque se surpreende e diz: ouvi e temi. Ele diz: Senhor, o Senhor vai usar uma nação mais iníqua do que nós para nos julgar. Então Deus relata ali ao profeta as suas indagações, responde às suas indagações e mostra que também a Babilônia um dia ia ser julgada, porque ela é iníqua, vai ser julgada, mas agora ela ia ser vara. Porém, como diz na lição, Nabucodonosor extrapolou nesse castigo, e Deus também ia julgar aquela nação como estava profetizado. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Está lá em Jeremias 51:56, porque o destruidor vem sobre ela, sobre a Babilônia, e os seus poderosos serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Então,
A gente vê o próprio rei Nabucodonosor quando ele se exalta, e Deus então o abate ali, o humilha, ele passa a se tornar como um animal, comendo erva do campo, sendo enxotado como sem juízo ali no meio dos seus súditos, até que ele se arrepende e Deus o restaura o seu trono. Porém, a nação ia ser julgada da mesma maneira como todas as nações que extrapolam, como diz aqui na lição, todo aquele que abusa da autoridade de poder. Deus não se deixa enganar, Deus está atento a todas as nossas ações. E o que acontece então com a Babilônia? Ela vai cair quando o Ciro vem e invade ali e domina então o Império Babilônico, passa a ser agora o Império Medo-Persa, como Nabucodonosor também sonhou e viu que ele é a cabeça de ouro, mas depois dele ia vir um outro império. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade cometem atrocidade. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. Hoje está em tempo de política, a Bíblia diz que o povo tem o governo que merece, mas se vier um ruim, vai respingar também no povo. Quando vem a chuva, cai sobre o bom e sobre o mal, também o sol. Então nós devemos vigiar e buscar fazer a coisa certa, defender os nossos princípios para buscar ter paz, ter tranquilidade. Caso contrário, o mau governante também, ou as más ações vão respingar sobre nós. Mas graças a Deus estão debaixo do sangue de Jesus, mas mesmo assim padeceremos. Tomamos cuidado com a oportunidade que temos de fazer a diferença. Terceiro subtópico, o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia, Nabuco do rei Utsu, que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original do hebraico é Nebuchadnezzar, e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel. A forma alternativa é Nebuchadnezzar, lá em Jeremias 27:6, 8:20, 28:3, 11:14 e 29:1-3. A Septuaginta e Josepo empregam a forma grega Nabucodonosor. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou 43 anos, de 605 a 562 a.C. E por último, a nação, a Babilônia. Na Babilônia também de origem acádica, Babel, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel e a Septuaginta usa a forma grega Babilon. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônicos eram no principal distinto. A palavra Kashdor significa conquistadores, era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoaram o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônios e caldeus referentes ao mesmo império. Então, caldeus, Babilônia, pode ser tratado aqui como sinônimo em algumas referências bíblicas. Mas é essa nação dirigida por Nabucodonosor que ia servir agora de juízo. E realmente eles foram e destruíram toda a cidade, destruíram o templo, levaram os Ezequias presos, mataram os seus filhos e cegou os olhos e levou em cadeias. Tudo avisado, Jeremias avisando, mesmo assim, com tanta teimosia, acabaram tendo que passar por isso. Que Ezequiel agora está anunciando esse castigo iminente. Era um momento então que já estava dizendo, pronto, a medida foi alcançada. Glórias a Deus. Deus não ia mais revogar esse castigo, Da mesma maneira como essa terra está aguardando o tempo certo, do tempo de Deus, de Jesus vir buscar a sua igreja e iniciar aqui o juízo, o dia do Senhor. Conclusão. O julgamento divino na história mostra que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho do sacerdote. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Glórias a Deus. As pessoas querem viver de qualquer jeito, querem ir contra Deus, mas nada disso vai ficar impune. O tempo do juízo, o tempo do castigo virá, da prestação de conta. Que Deus tenha misericórdia. Próxima lição, as abominações do templo. Glórias a Deus. Então,
veremos, né, todos os pecados que culminaram para chegar até esse fim. Glórias a Deus, né? Então teremos essas lições que vai demonstrar a situação daquele povo, a situação daquela nação que é povo de Deus, né? Por isso que nós devemos tomar cuidado, porque hoje nós somos povo de Deus. Glórias a Deus, nós estamos, né, substituindo essa responsabilidade, porque Deus cortou os ramos originais, enxertou, né, os zambujeiros, que somos nós. Mas a Bíblia diz: toma cuidado, né? Se Deus agiu assim com o natural, imagine com aquele que é enxertado. Então, vigiemos, né? Então Israel está suspenso ali as suas promessas até que começa a contar a última semana de Daniel, que inicia com o arrebatamento da igreja. Então a gente vai falar ainda nas próximas lições quando se vai a glória de Deus, né? A glória de Deus sair do templo, falsos profetas, justiça de Deus, responsabilidade individual. Então temos muitos assuntos importantes para tratar nesse trimestre. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos e vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos e te agradecemos por essa lição. Abençoa teus filhos, Pai, santifica-os, purifica-nos, Pai. Dá a tua graça, Pai, nos ajuda, aleluias, a estar vigilante, sabendo que o fim também se aproxima na nossa era. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Continua derramando suas bênçãos sobre o Pai, a escola dominical, professores, alunos, pastores, Senhor Jesus, todos aqueles que compõem esse excelente ofício. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.